Milionária encontra menino vendendo flores na ponte onde o pai desapareceu e recebe uma carta que mudou sua vida. Helena congelou no meio da ponte quando viu o monograma. O mesmo desenho que estava gravado na mesa do pai desaparecido, aquele entrelaçamento de iniciais em baixo-relevo que ela não via há 12 anos, estava ali, na mão de um adolescente que vendia flores e segurava um envelope amarelecido como se fosse a última coisa que importava no mundo. E o pior, ele estava esperando por ela. Não por qualquer pessoa. Por ela. Alguém pediu para entregar quando a pessoa certa aparecesse. O menino disse com a voz calma demais para os 16 anos, e Helena sentiu o chão da ponte balançar, não pelo vento, mas porque aquela frase simples confirmava o que ela sempre suspeitou: o desaparecimento do pai não foi um acidente. Foi uma escolha. E essa carta era a prova que faltava. O envelope de papel algodão, com o lacre de cera vermelha quebrado e as iniciais e rua em relevo, pesava como uma sentença quando ela o pegou das mãos do rapaz. A textura crocante do papel entre os dedos trouxe de volta o cheiro do escritório do pai. Couro, tinta de caneta tinteiro e aquele silêncio pesado que vinha sempre depois das 6 da tarde, quando a porta ficava entreaberta mas ninguém podia entrar. Helena olhou para o monograma e sentiu o estômago revirar. Era o mesmo clichê de metal que sumiu do escritório no dia em que o pai desapareceu nessa mesma ponte. O mesmo que a família procurou durante meses. O mesmo que nunca mais foi encontrado. Até agora. Se isso for o que eu penso, muda tudo, ela pensou, mas não teve coragem de abrir ali, na frente do rapaz e da mulher de postura reta que observava tudo do guarda-corpo da ponte, uma senhora de cabelos presos em coque baixo, olhos que mediam cada movimento de Helena como quem avalia se alguém merece ou não receber a verdade. Dona Lúcia. A avó do rapaz. E, aparentemente, a guardiã do segredo que a família inteira tentou enterrar. A carta é sua, Dona Lúcia disse sem sorrir, sem estender a mão, mas a pressa estraga certas verdades. Há coisas que precisam de tempo para não rachar. O tom era uma mistura de aviso e desafio, como se ela estivesse dizendo: você não está pronta para o que vem a seguir, mas não tenho escolha a não ser entregar. Helena quase respondeu com a arrogância de sempre: eu resolvo isso, mas algo na postura da mulher, no modo como o rapaz a olhava com uma mistura de curiosidade e receio, fez as palavras morrerem na garganta. Ela percebeu, com um aperto no peito, que estava sendo testada. E o teste não era sobre dinheiro, status ou eficiência. Era sobre se ela tinha coragem de ficar quando a verdade começasse a doer. O vento mudou de direção e a borda do envelope se mexeu, revelando por um instante o brilho pálido de uma marca d'água atravessando a fibra do papel. Helena reconheceu na hora. Era o lote especial que o pai encomendava do encadernador da rua estreita do centro histórico, aquele senhor de mãos manchadas de tinta que trabalhava no ateliê onde o cheiro de cola animal e couro curtido grudava na roupa. O mesmo papel que ele usava para assinar contratos importantes. O mesmo papel que estava na gaveta trancada do escritório. Como aquele rapaz tinha isso? A cabeça de Helena começou a puxar lembranças em sequência rápida, como slides de um projetor antigo. A mesa de madeira escura, a pena tinteiro que quebrava o R das assinaturas deixando um rabisco característico como uma impressão digital, o silêncio do pai depois das 6, a gaveta que rangia e que ele nunca consertou porque dizia que som de gaveta avisa intenção. A porta do escritório entreaberta para ninguém entrar mas também para alguém escutar se quisesse. E, principalmente, a última vez que viu o pai, ele saiu de casa com uma pasta de couro debaixo do braço, atravessou essa mesma ponte e nunca mais voltou. A polícia chamou de desaparecimento. A família chamou de tragédia. Mas Helena, mesmo aos 26 anos na época, sempre soube que havia algo errado. O pai não era homem de sumir sem motivo. Era homem de planejar. E essa carta, agora pesando no bolso interno do casaco dela, confirmava a suspeita que ela carregou sozinha por 12 anos. Ele deixou algo para trás. Algo que só podia ser entregue quando a pessoa certa aparecesse. Helena tocou a quina do envelope contra a costela e sentiu um arrepio subir pela coluna. O lacre de cera quebrado tinha o formato exato de um polegar pressionado com força, e ela conhecia esse polegar. Conhecia o jeito como ele segurava canetas, maçanetas e, aparentemente, segredos que atravessaram décadas sem apodrecer. Mas para entender por que essa carta chegou agora, precisamos voltar ao começo, pensou Helena enquanto olhava para a ponte, para o rapaz, para Dona Lúcia. Precisamos voltar ao dia em que eu jurei nunca mais pisar aqui. E entender por que, depois de 12 anos, a ponte decidiu me chamar de volta. O som da cidade ao longe, buzinas, vozes da feira, o ranger das correntes de ferro da ponte, parecia distante,
como se o mundo tivesse encolhido para aquele quadrado de papel amarelecido que carregava um peso desproporcional ao tamanho. Helena sabia, sem precisar de provas ou testemunhas, que abrir aquela carta era cruzar uma linha sem volta. Era aceitar que tudo o que ela construiu, a empresa, o sobrenome, a imagem de filha exemplar, podia rachar de cima a baixo. E o pior, uma parte dela queria que rachasse. Porque talvez, só talvez, do outro lado da rachadura estivesse a resposta que ela procurou durante 12 anos. O que realmente aconteceu com o pai naquela ponte? Ele sumiu ou escolheu ir embora? E se escolheu, por quê? E por que deixar uma carta que só agora, tanto tempo depois, chegaria às mãos dela? Antes de seguirmos, digite aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. É bonito saber de onde essas palavras estão alcançando corações iguais ao seu, então vamos em frente. Agora eu vou te mostrar como tudo começou e por que isso não foi um acaso. No dia em que Helena jurou que não voltaria, alguém carimbou uma data no fundo de um envelope, selou uma promessa com cera e fez um pedido que atravessou anos sem se desfazer. O que havia ali não era só lembrança, era prova. E prova tem o hábito de chamar quem fugiu de volta para o lugar onde tudo rachou. Helena guardou o envelope no bolso interno do casaco e sentiu, com uma clareza que fez o estômago revirar, que o peso do papel era menor que o peso do que estava escrito dentro. E ela tinha certeza de uma coisa: o que quer que estivesse naquela carta, alguém não queria que ela lesse. Mas já era tarde demais para voltar atrás. Helena não dormiu naquela noite. A carta ficou sobre a mesa de cabeceira do quarto de hotel, intocada, como um animal que ela não sabia se devia alimentar ou deixar morrer de fome. Cada vez que seus olhos fechavam, via o monograma em baixo relevo brilhando no escuro, chamando-a, provocando-a. E cada vez que estendia a mão para pegar o envelope, uma voz dentro dela, talvez a do pai, talvez a sua própria, dizia: ainda não. Ainda não está pronta. Ela havia voltado à cidade por um motivo prático e frio: resolver o inventário das propriedades da família que ainda estavam em aberto, assinar papelada, vender o que precisasse ser vendido e voltar para a capital o mais rápido possível. 3 dias, no máximo. Entrar, resolver, sair. Era assim que Helena funcionava, com cronômetro, checklist e zero espaço para sentimentalismo. Mas a carta mudou tudo. A carta não cabia no cronograma. Helena, aos 38 anos, era o retrato do sucesso que a família sempre esperou dela. CEO da empresa que o pai fundou, respeitada no mercado, temida pelos concorrentes. Mas também era o retrato da solidão que ninguém via. Apartamento vazio na capital, agenda lotada de compromissos profissionais e zero vida pessoal. 12 anos atrás, quando o pai desapareceu, ela tinha 26 anos e estava terminando a pós-graduação. A mãe, devastada pela traição do marido que sumiu sem explicação, adoeceu rapidamente e morreu 2 anos depois, levando consigo a amargura de achar que havia sido abandonada. Helena nunca teve tempo de processar a dor. Assumiu a empresa, enterrou as emoções e seguiu em frente. Até agora. Ela levantou da cama às 5 da manhã, tomou banho frio para acordar o corpo, vestiu-se como se fosse para uma reunião de negócios, calça de alfaiataria, blusa branca impecável, cabelo preso num coque rigoroso, e saiu do hotel com a carta no bolso interno do blazer, sentindo o peso do papel contra o peito como uma segunda pulsação. Não sabia para onde ia, mas o corpo sabia. As pernas a levaram de volta para a ponte. A cidade estava acordando devagar. O cheiro de pão fresco vinha das padarias, o som dos portões de metal sendo levantados ecoava pelas ruas estreitas, e a luz do amanhecer pintava tudo de laranja pálido. Era bonito, de um jeito que Helena havia esquecido de perceber. Quando morava ali, antes de tudo desmoronar, ela costumava caminhar por essas ruas com o pai aos domingos, ouvindo falar sobre a história de cada casa, de cada esquina. Ele conhecia a cidade como quem conhece o próprio corpo. Por isso, quando ele sumiu, foi como se a cidade inteira tivesse perdido um pedaço de si mesma. Quando chegou à ponte, o rapaz já estava lá. De novo. Como se estivesse esperando. Dessa vez, não tinha flores nas mãos, apenas um caderno pequeno e uma caneta presa no bolso da camisa. Ele a viu de longe e acenou, não com entusiasmo, mas com a educação de quem foi ensinado a respeitar adultos mesmo quando eles não mereciam. Você voltou, ele disse, e Helena percebeu que não era uma pergunta. Era uma constatação. Como se ele soubesse que ela voltaria. Como você se chama? Helena perguntou, porque percebeu que não sabia o nome do rapaz que havia entregue a carta que estava virando sua vida do avesso. Gabriel. E eu sei quem você é, Dona Lúcia me contou. O que ela contou?
Que você é a filha do homem que sumiu na ponte. Que você foi embora e nunca mais voltou. E que, se um dia voltasse, seria porque a carta finalmente tinha chegado nas mãos certas. Helena sentiu um frio subir pela espinha. Então Dona Lúcia sabia. Sabia desde o começo. E Gabriel também. A única que não sabia de nada era ela. E você? Quem é você? Helena perguntou, e a voz saiu mais dura do que pretendia, porque o medo estava começando a se transformar em raiva. Raiva de ter sido deixada de fora. Raiva de ter sido escolhida só agora, depois de 12 anos. Gabriel hesitou. Olhou para trás, para onde Dona Lúcia estava, encostada no mesmo lugar de ontem, observando tudo com aquele olhar de sentinela. A avó fez um gesto leve com a cabeça, como quem dá permissão, e Gabriel respirou fundo antes de responder. Eu sou o neto da Dona Lúcia. Minha mãe se chamava Laura. Ela morreu quando eu tinha 5 anos. Faz 11 anos. E meu pai, eu nunca conheci. Helena sentiu o chão tremer. Não literalmente, mas dentro do peito, como se algo estivesse rachando devagar, abrindo espaço para uma verdade que ela não queria ver. Gabriel tinha 16 anos. Se a mãe dele morreu quando ele tinha 5, isso foi há 11 anos. E o pai de Helena assumiu há 12. As contas começavam a fechar de um jeito que ela não queria aceitar. E o que isso tem a ver com meu pai? Ela perguntou, mas a voz saiu baixa, quase um sussurro, porque uma parte dela já sabia a resposta. Gabriel não respondeu. Só olhou para ela com aqueles olhos claros que, agora que ela prestava atenção, eram iguais aos do pai. A mesma cor. A mesma forma levemente amendoada. O mesmo jeito de olhar direto, sem desviar, como quem não tem medo da verdade. Meu Deus, Helena murmurou, dando um passo para trás. Não. Não pode ser. Dona Lúcia se aproximou devagar, cada passo calculado, como quem se aproxima de um animal ferido. Respira, menina. Respira antes de tirar conclusões. Conclusões? Helena soltou uma risada amarga. O menino tem os olhos do meu pai. A senhora guarda uma carta com o monograma dele. Gabriel tem 16 anos, nasceu pouco antes do meu pai sumir. E eu deveria, o quê? Fingir que não estou entendendo. Você não está entendendo, Dona Lúcia disse com firmeza. Porque ainda não leu a carta. E enquanto não ler, tudo que você imaginar vai ser pior do que a verdade. Então me conta a verdade. Não é minha verdade para contar. É dele. E ele deixou tudo escrito nessa carta. Helena puxou o envelope do bolso com tanta força que quase rasgou o papel. Suas mãos tremiam. Então eu vou ler agora. Aqui. Na frente de vocês dois. Dona Lúcia não tentou impedir. Só cruzou os braços e esperou. Gabriel deu um passo para o lado, como se quisesse dar espaço, mas não conseguia tirar os olhos de Helena. Ele parecia tão ansioso quanto ela para saber o que estava escrito ali. Helena abriu o lacre com cuidado, ou tentou, porque as mãos tremiam tanto que o papel quase escorregou. Quando finalmente conseguiu tirar a carta de dentro do envelope, sentiu o cheiro de papel velho, tinta sépia e algo mais, talvez imaginação, talvez memória, mas jurou que sentiu o cheiro do perfume que o pai usava. Aquele amadeirado discreto que ficava no ar quando ele saía de casa. A carta tinha 3 páginas. A caligrafia era inconfundível, firme, inclinada para a direita, com o R quebrado que só a pena dele fazia. E começava assim: Helena, se você está lendo isso, significa que Gabriel cresceu o suficiente para entender. E você voltou. Eu sabia que você voltaria. Sempre soube. Porque você é minha filha, e filha minha não desiste de respostas. Preciso que você entenda uma coisa antes de continuar: eu não fugi. Eu escolhi. E essa escolha não foi contra você. Foi por você. E por ele. Helena parou de ler. As lágrimas começaram a descer antes que ela pudesse segurar. Ela não chorava havia anos, não desde o enterro da mãe, 2 anos após o desaparecimento do pai. Mas agora, com a carta na mão e Gabriel ao lado, as lágrimas vieram com força, molhando o papel e borrando levemente a tinta. Ele sabia, ela sussurrou. Ele sabia que eu ia voltar. Dona Lúcia se aproximou e colocou a mão no ombro de Helena, num gesto que era ao mesmo tempo firme e delicado. Ele sabia muita coisa. E deixou tudo explicado. Mas você precisa ler até o fim. Não para no meio, menina. Não para. Agora eu vou te mostrar a primeira decisão que colocou tudo em risco, porque o que estava escrito nas próximas linhas não era só uma explicação. Era uma confissão. E confissões têm o poder de construir pontes ou queimar o que sobrou delas.
Helena respirou fundo, limpou as lágrimas com as costas da mão e voltou os olhos para a carta. A segunda página começava com uma frase que fez seu coração parar: Gabriel é meu filho. Ele nasceu poucos meses antes de eu sumir. E eu precisei escolher entre protegê-lo ou destruir tudo que construí com você e sua mãe. Helena leu a frase 3 vezes antes de conseguir processar. Cada palavra era como um soco, e o impacto ia aumentando a cada repetição. Gabriel era filho do pai. Gabriel era seu irmão. Meio-irmão. Um irmão que ela não sabia que existia. Um irmão que cresceu sem pai, sem nome, sem lugar na família. E o pior, o pai escolheu. Escolheu proteger Gabriel ao custo de desaparecer. Ela levantou os olhos da carta e olhou para o rapaz. Gabriel estava parado a poucos metros de distância, os braços cruzados, o rosto tenso de quem também estava tentando entender o que tudo aquilo significava. Ele não sabia ainda. Não sabia que a mulher parada à sua frente era a irmã que nunca teve. E Helena não tinha a menor ideia de como dizer isso a ele. Você sabia? Helena perguntou para Dona Lúcia, e a voz saiu cortante, cheia de raiva mal contida. Você sabia desde o começo que ele era meu irmão? Dona Lúcia não desviou o olhar. Eu sabia. Laura, minha filha, me contou quando Gabriel ainda era bebê. Ela me fez jurar que eu protegeria Gabriel de qualquer coisa. Inclusive da verdade, se a verdade fosse machucá-lo. E você acha que esconder isso dele não machuca? Eu achava que era melhor do que ele crescer sabendo que o pai escolheu sumir em vez de assumir. Que a família dele o rejeitaria. Que o sobrenome dele seria motivo de vergonha, não de orgulho. Helena sentiu a garganta apertar. Porque, no fundo, Dona Lúcia tinha razão. Se a família soubesse 12 anos atrás, quando Gabriel era apenas um bebê e o escândalo estava fresco, teria feito exatamente isso, rejeitado, escondido, apagado. O sobrenome pesava. A reputação pesava. E Gabriel, um bebê nascido de um relacionamento fora do casamento, nunca teria espaço naquele mundo. E agora? Helena perguntou, olhando de novo para a carta. O que eu faço com isso? Você termina de ler, Dona Lúcia respondeu. Porque o que ele escreveu não foi só uma confissão. Foi um pedido. Helena respirou fundo e voltou os olhos para o papel. A segunda página continuava: Helena, eu sei que você está com raiva. Tem todo o direito de estar. Mas preciso que você entenda o contexto. Laura não era um erro. Ela era a única coisa certa que aconteceu na minha vida naqueles anos em que tudo estava desmoronando. Sua mãe e eu, nós estávamos presos num casamento que virou contrato. Eu amava sua mãe, mas ela se tornou sócia, não esposa. E eu me tornei o homem que assinava papéis, não o homem que abraçava. Laura me lembrou de quem eu era antes de tudo isso. E Gabriel? Gabriel foi a consequência de um amor que eu não planejei, mas que não consigo chamar de erro. Quando Laura me contou que estava grávida, eu tive 2 opções: assumir e destruir você, sua mãe e a empresa. Ou proteger Gabriel de longe e sumir antes que o escândalo explodisse. Escolhi a segunda. Não porque não o amasse. Mas porque amava demais para expô-lo ao que viriam fazer com ele. Eu deixei dinheiro. Deixei instruções. Levei comigo o clichê de monograma e escrevi esta carta antes de desaparecer, entregando-a a alguém de confiança. E deixei tudo para quando você estivesse pronta. Porque, Helena, você é a única pessoa que pode dar a Gabriel o que eu não pude: um lugar na família. Uma escolha. Um nome. Helena parou de ler. As mãos tremiam tanto que o papel começou a balançar. Ela olhou para Gabriel de novo, e dessa vez não conseguiu esconder o que estava sentindo. Os olhos se encheram de lágrimas, a respiração ficou pesada, e ela teve que se apoiar no guarda-corpo da ponte para não cair. Ele quer que eu dê um lugar para ele, Helena murmurou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Como? Como eu faço isso? Gabriel deu um passo à frente, hesitante. Dona Helena, você está bem? Ela quase riu. Bem? Eu acabei de descobrir que tenho um irmão. Que meu pai sumiu por causa dele. Que tudo o que eu achava que sabia sobre a minha família era mentira. Não, Gabriel. Eu não estou bem. O rapaz recuou, e Helena viu a dor passar pelo rosto dele. Ela havia machucado sem querer. Ou talvez com querer. Porque era mais fácil culpar Gabriel do que culpar o pai. Mais fácil empurrar do que abraçar. Dona Lúcia se colocou entre os dois, protetora como uma leoa. Você pode estar com raiva, menina. Mas não desconta no menino. Ele não pediu para nascer. E não pediu para crescer sem pai.
E eu pedi para crescer sem saber a verdade. Helena rebateu, a voz saindo mais alta do que pretendia. Eu passei 12 anos achando que meu pai tinha me abandonado. Que ele havia sumido porque não aguentava mais a gente. E agora descubro que ele sumiu por causa de outro filho. Um filho que ele escolheu proteger mais do que a mim. Ele não escolheu um em vez do outro, Dona Lúcia disse com firmeza. Ele escolheu proteger os dois. Do jeito que pôde. Você acha que foi fácil para ele? Acha que ele não sofreu? Eu não sei. Porque ele não está aqui para eu perguntar. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo som do vento batendo nas correntes da ponte e pelo barulho distante da cidade acordando. Gabriel estava com os olhos no chão, as mãos enfiadas nos bolsos, e Helena percebeu, com um aperto no peito, que ele estava tentando não chorar. Desculpa, ela disse, baixo, mas alto o suficiente para ele ouvir. Desculpa, Gabriel. Você não tem culpa de nada disso. Ele levantou os olhos, surpreso. Você não precisa pedir desculpa. Preciso. Porque você não merece isso. E eu? Helena parou, porque não sabia como terminar a frase. Ela o quê? Não sabia o que fazer? Não sabia como ser irmã de alguém que não conhecia? Não sabia se queria? Eu preciso de tempo, ela disse finalmente. Preciso processar tudo isso. Dona Lúcia assentiu. Tempo você tem. Mas tem uma coisa que você precisa saber antes de ir embora. O quê? Tem mais gente que sabe dessa história. E nem todo mundo quer que Gabriel seja reconhecido. Helena franziu a testa. Quem? Álvaro. O sócio do seu pai. Ele foi quem convenceu seu pai a sumir. Disse que, se ele ficasse, o escândalo quebraria a empresa. E Álvaro não estava errado. Mas também não estava fazendo isso pela empresa. Estava fazendo por ele. O que você quer dizer? Álvaro sempre quis controlar tudo. Com seu pai fora do caminho, ele assumiu. E se Gabriel for reconhecido como filho legítimo, ele tem direito à herança. Álvaro vai fazer de tudo para impedir isso. Helena sentiu o estômago revirar. Álvaro. O homem que sempre foi tio Álvaro, que foi a reuniões de família, que ajudou no enterro da mãe 2 anos após o desaparecimento do pai, que abraçou Helena e disse que cuidaria de tudo. Esse mesmo homem havia empurrado o pai para o exílio. E agora estava sentado no trono que não era dele. Ele sabe que eu estou aqui, Helena perguntou. Ainda não. Mas não vai demorar. Cidade pequena, notícia corre rápido. Helena guardou a carta de volta no bolso, o papel agora amassado pela pressão dos dedos. Então eu preciso agir rápido. O que você vai fazer? Dona Lúcia perguntou. Helena olhou para Gabriel, para a ponte, para o envelope no bolso. E, pela primeira vez desde que chegou, soube exatamente o que precisava fazer. Vou terminar de ler essa carta. Vou descobrir o que mais meu pai deixou escrito. E depois, vou até Álvaro. E vou perguntar por que ele nunca me contou a verdade. Agora eu vou te mostrar a pista que quase ninguém percebeu, mas que muda a direção, porque no fundo da 3ª página da carta, havia um nome. Um nome que Álvaro faria qualquer coisa para apagar. E Helena estava prestes a descobrir por quê. Quando Helena virou para a última página da carta, viu algo que fez o sangue gelar, uma assinatura. Não a do pai, mas de uma testemunha. E o nome escrito ali, em letra cursiva e firme, era o de alguém que ela conhecia muito bem. Alguém em quem confiou a vida inteira. Alguém que, agora percebia, havia mentido para ela desde o começo. A assinatura na 3ª página da carta era nítida, firme, impossível de negar. Dr. Renato Mendes. O médico da família. O homem que esteve presente em todos os momentos importantes da vida de Helena, seu nascimento, suas doenças de infância, a morte da avó paterna, e até o enterro da mãe, 2 anos após o desaparecimento do pai. O homem que consolou a família quando Ernesto sumiu. O homem que assinou o atestado de desaparecimento presumido que permitiu à família seguir em frente legalmente. E agora, descobrir que ele havia testemunhado a carta do pai, que ele sabia da existência de Gabriel desde o começo, virava tudo do avesso. Doutor Renato, Helena murmurou, e a voz saiu trêmula, carregada de traição. Ele sabia. Esse tempo todo, ele sabia. Dona Lúcia se aproximou devagar e leu por cima do ombro de Helena. Ele foi quem ajudou seu pai a organizar tudo. Foi ele quem trouxe a carta aqui, um dia antes de Ernesto desaparecer, e me pediu para guardar. Disse que, quando chegasse a hora, eu saberia. E você confiou nele? Não tinha escolha.
Laura estava no pós-parto, precisava de cuidados. Gabriel era recém-nascido, frágil. E Dr. Renato foi quem pagou tudo, sem perguntar, sem cobrar. Disse que era o mínimo que podia fazer pelo amigo que estava prestes a perder tudo. Helena sentiu a raiva misturar-se com confusão. Dr. Renato sempre foi gentil, atencioso, quase paternal. Como alguém assim podia ter escondido algo tão grande? Como ele conseguia olhar para Helena, ano após ano, sabendo que havia um pedaço da verdade trancado numa gaveta que só ele tinha a chave? Eu preciso falar com ele, Helena disse, guardando a carta de volta no bolso com cuidado. Agora. Ele não vai te receber de bom grado, Dona Lúcia avisou. Ele protegeu seu pai até o fim. E vai proteger a memória dele de você, se precisar. Eu não quero atacar a memória do meu pai. Eu só quero entender. Às vezes, entender dói mais do que não saber. Helena não respondeu. Só acenou para Gabriel, que ainda estava parado ali, processando tudo em silêncio, e começou a caminhar em direção ao carro. Mas antes de sair da ponte, virou-se e olhou de novo para o rapaz. Gabriel, ela chamou, e ele levantou a cabeça. Eu vou voltar. E quando voltar, a gente vai conversar. De verdade. Sem cartas, sem segredos. Só eu e você. Tá bom? Ele assentiu, e pela primeira vez desde que haviam se conhecido, esboçou um sorriso pequeno, hesitante, mas genuíno. Tá bom. O consultório de Dr. Renato ficava numa rua arborizada no centro da cidade, dentro de um sobrado antigo que cheirava a eucalipto e remédio. Helena estacionou o carro em frente e ficou parada por alguns minutos, tentando organizar os pensamentos. O que ela diria? Por que você mentiu? Por que escondeu meu irmão de mim? Você sabia que meu pai estava vivo quando sumiu? Não. Essa última pergunta fez o coração dela parar. Será que o pai ainda estava vivo? A carta não dizia. Só dizia que ele havia escolhido. Mas escolher sumir não significava necessariamente escolher morrer. E se ele estivesse em algum lugar, vivendo sob outro nome, escondido, esperando o quê? Helena desceu do carro e atravessou a porta do consultório. A recepcionista, uma senhora de óculos de grau alto e cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo frouxo, levantou os olhos e sorriu. Helena! Que surpresa! Faz quanto tempo? Oi, Dona Vera. Faz uns 5 anos, eu acho. O Dr. Renato está? Está, mas tem paciente. Quer esperar? Quero. Helena sentou-se numa das cadeiras de madeira da sala de espera, folheou revistas velhas sem ler uma palavra sequer e contou os minutos como quem conta os batimentos do próprio coração. Quando finalmente a porta do consultório se abriu e uma senhora idosa saiu acompanhada de Dr. Renato, Helena se levantou num impulso. Dr. Renato. Ele parou. O sorriso educado que estava no rosto desapareceu quando reconheceu quem estava ali. Por um segundo, só um segundo, Helena viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes: medo. Helena, ele disse, tentando recuperar a compostura. Que surpresa! Você está na cidade? Estou. E preciso falar com o senhor. Agora. Ele hesitou, olhou para Dona Vera, que fingia não estar prestando atenção, e finalmente fez um gesto para que Helena entrasse no consultório. Claro. Entra. Assim que a porta se fechou, Helena tirou a carta do bolso e colocou sobre a mesa, bem no centro, onde ele não podia evitar ver. Explica isso. Dr. Renato olhou para a carta como quem olha para um fantasma. Ele não precisou pegá-la para reconhecer. O envelope, o monograma, a caligrafia visível através do papel translúcido, ele sabia exatamente o que era. Então você já sabe, ele disse, baixo, sentando-se na cadeira giratória atrás da mesa. Eu imaginei que uma hora chegaria a sua vez. Minha vez? Minha vez de quê? De descobrir que meu pai tinha outro filho? Que o senhor sabia e nunca me contou. Não era minha verdade para contar. Mas era sua obrigação. O senhor era, praticamente da família. Como pôde ficar calado todo esse tempo? Dr. Renato tirou os óculos, passou a mão no rosto cansado e suspirou. Porque seu pai me pediu. Me implorou. Disse que, se eu contasse, você nunca perdoaria. Não ele. Você perdoaria ele. Mas nunca perdoaria a si mesma por não ter feito nada quando ainda era tempo. Tempo de quê? De salvar Gabriel. De dar a ele o que seu pai não pôde dar, um lugar. Um nome. Uma família. Helena sentou-se na cadeira em frente à mesa,
as pernas fracas demais para sustentá-la. O senhor está dizendo que meu pai sumiu de propósito. Para proteger Gabriel. E para proteger você. E sua mãe. E a empresa. Tudo. Como? Como sumir protege alguém? Dr. Renato pegou um caderno velho numa gaveta e abriu numa página marcada com um clipe de papel. Dentro havia recortes de jornal antigos, cartas, recibos. Ele passou tudo para Helena. Seu pai estava sendo chantageado. Álvaro descobriu sobre Gabriel poucos dias depois que Laura deu à luz. Usou isso como alavanca. Disse que, se seu pai não saísse da sociedade, ele vazaria tudo para a imprensa. O escândalo quebraria a empresa, destruiria sua mãe, e Gabriel. Gabriel seria exposto como o bastardo. Seu pai não aguentaria ver isso acontecer. Helena folheou os papéis com as mãos tremendo. Havia uma carta de Álvaro, escrita à máquina, com o tom frio de quem faz ultimato. Havia um recibo de transferência bancária de uma conta em nome do pai para outra em nome de Dona Lúcia, com a descrição auxílio familiar, cuidados com Gabriel. Havia até uma foto antiga, desbotada, de Laura segurando Gabriel recém-nascido, e atrás, escrito com a letra do pai, meu filho. Meu amor. Minha responsabilidade. Ele amava Gabriel, Helena murmurou, e a voz saiu quebrada. Ele realmente amava. Amava. Mas também amava você. E não conseguia escolher. Então escolheu sair. Pensou que, com ele fora do caminho, Álvaro pararia. E Gabriel estaria seguro. E funcionou? Dr. Renato fez uma pausa longa antes de responder. Por um tempo. Mas Álvaro nunca parou de vigiar. Ele sabe que Gabriel existe. E se ele descobrir que você sabe também, vai fazer de tudo para te impedir de reconhecer o menino. Helena fechou os olhos. A raiva, a dor, a confusão, tudo se misturava num nó apertado no peito. Mas no fundo de tudo, havia uma pergunta que precisava ser feita. Dr. Renato, meu pai ainda está vivo? O silêncio que se seguiu foi a resposta que Helena temia. Eu não sei, Dr. Renato disse, finalmente. Ele me disse que ia para longe. Que ia começar de novo. Mas nunca mais entrou em contato. Nem comigo. Nem com ninguém. Agora eu vou te mostrar o que estava escondido o tempo todo, porque naquele momento, do outro lado da cidade, Álvaro estava recebendo um telefonema. E a pessoa do outro lado disse apenas 3 palavras que fariam tudo desmoronar, ela já sabe. Helena saiu do consultório com a carta, os recortes e uma certeza pesando no peito. Álvaro não ia deixar isso passar. E se ela quisesse proteger Gabriel, precisaria agir antes que ele agisse primeiro. Mas não imaginava que, naquele exato momento, Álvaro já estava a caminho da ponte. Helena dirigia rápido demais pelas ruas estreitas da cidade, o volante apertado entre as mãos, o coração batendo no ritmo errado. A carta estava no banco do passageiro, junto com os papéis que Dr. Renato lhe dera, provas de chantagem, recibos de transferências bancárias feitas 12 anos atrás para garantir o cuidado de Gabriel recém-nascido, a foto do bebê com a letra do pai no verso. Tudo ali confirmava a mesma coisa, o pai não tinha fugido por covardia. Ele havia sido empurrado. E o homem que empurrou estava, neste exato momento, indo atrás de Gabriel. Ela precisava chegar à ponte antes de Álvaro. Quando dobrou a esquina que dava para a entrada da ponte, viu o carro dele estacionado. Um sedã preto, impecável, com vidros escuros, o tipo de carro que dizia eu controlo tudo sem precisar de placa personalizada. E na ponte, parado bem no meio, estava Álvaro, de terno impecável mesmo num dia de semana comum, falando com Dona Lúcia. Gabriel estava atrás dela, meio escondido, os ombros tensos de quem sabe que está sendo avaliado por alguém perigoso. Helena estacionou depressa e desceu do carro antes mesmo de desligar o motor completamente. Seus passos na madeira da ponte ecoaram alto, e Álvaro virou a cabeça devagar, como quem já esperava por ela. Helena, ele disse com aquele sorriso controlado que sempre usava em reuniões de negócios. Que coincidência te encontrar aqui. Não é coincidência e você sabe disso, Helena respondeu, parando a poucos metros dele. O que você está fazendo aqui? Poderia perguntar o mesmo. Você deveria estar resolvendo o inventário, não passeando em pontes. Eu estava resolvendo. Até descobrir que você tem medo de um adolescente de 16 anos. O sorriso de Álvaro vacilou. Só por um segundo, mas vacilou. Não sei do que você está falando. Helena puxou a carta do bolso e a ergueu no ar. Isso. Eu estou falando disso. Da carta que meu pai deixou.
Da chantagem que você fez. De Gabriel. Álvaro olhou para a carta como quem olha para uma arma apontada. Onde você conseguiu isso? Não importa. Importa que agora eu sei de tudo. Sei que você chantageou meu pai quando Gabriel nasceu. Sei que você o empurrou para fora da empresa usando um bebê como arma. E sei que você tem medo que eu reconheça ele como herdeiro. Herdeiro? Álvaro soltou uma risada curta, sem humor. Helena, você não entende o que está fazendo. Se você reconhecer esse rapaz, vai abrir uma caixa de Pandora que não consegue fechar. A imprensa vai crucificar a memória do seu pai. Sua mãe, que Deus a tenha, será lembrada como a esposa traída. A empresa vai sangrar. Ou você vai perder o controle que roubou quando meu pai sumiu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Lúcia, que até então estava quieta, deu um passo à frente. Sai daqui, Álvaro. Você não é bem-vindo. Ele ignorou completamente, mantendo os olhos fixos em Helena. Você acha que está sendo nobre. Mas tudo o que está fazendo é destruir o que seu pai construiu. Ele saiu de cena justamente para evitar isso. Ele saiu de cena porque você o forçou. A voz de Helena saiu mais alta do que pretendia, carregada de uma raiva que vinha se acumulando há 12 anos. Você usou um bebê como arma. Ameaçou expor tudo. E quando meu pai cedeu, você tomou o lugar dele e fingiu ser o amigo da família. Você é um mentiroso. E um ladrão. Álvaro deu um passo à frente, e pela primeira vez, Helena viu o homem por trás da máscara. Os olhos dele não eram mais calculistas. Eram frios. Ameaçadores. Cuidado com o que você diz, Helena. Você não tem provas de nada. Tenho. Helena ergueu os papéis que Dr. Renato lhe dera. Tenho a carta. Tenho os recibos das transferências. Tenho testemunhas. E tenho um advogado que vai adorar revirar cada contrato que você assinou desde que meu pai sumiu. Álvaro ficou pálido. Você não vai fazer isso. Vou. E sabe por quê? Porque Gabriel merece. Ele merece saber quem era o pai. Merece ter um nome. E merece a parte da herança que você roubou dele. Ele não é nada. Álvaro praticamente gritou, perdendo a compostura. Ele é filho de uma mulher qualquer que seu pai usou e descartou. Ele não tem direito a nada. Foi quando Gabriel deu um passo à frente. Magro, alto para os 16 anos, com os olhos cheios de lágrimas mas a voz firme. Minha mãe não era qualquer uma. Ela era Laura. E ela me amava. E meu pai, ele também me amava. A carta diz isso. Álvaro virou para ele com desprezo. Você não sabe de nada, garoto. Eu sei que você tem medo de mim, Gabriel disse, e a frase saiu tão direta, tão honesta, que até Álvaro parou. Porque se eu existir de verdade, você perde. E você não aguenta perder. Dona Lúcia colocou a mão no ombro de Gabriel, orgulhosa e protetora. Vai embora, Álvaro. Antes que eu ligue para a polícia e conte que você está ameaçando uma criança. Álvaro olhou para os três, Helena, Dona Lúcia, Gabriel, e percebeu que havia perdido. Não a guerra, ainda não. Mas aquela batalha, sim. Ele deu um passo para trás, ajeitou o terno, recuperou a máscara de controle e apontou para Helena. Você vai se arrepender disso. Quando a imprensa descobrir, quando os acionistas virarem as costas, quando a memória da sua mãe for manchada em público, você vai se arrepender. E eu vou estar lá para dizer, eu avisei. Ele virou as costas e saiu andando, os passos firmes na madeira da ponte, o carro arrancando com força logo em seguida. Quando o som do motor desapareceu ao longe, Helena finalmente conseguiu respirar. Ela olhou para Gabriel, que ainda estava tremendo, e se ajoelhou na frente dele. Desculpa. Desculpa por tudo isso. Você não deveria ter ouvido aquilo. Eu já ouvi pior, Gabriel disse, limpando as lágrimas com as costas da mão. Mas obrigado. Por ter me defendido. Helena sentiu o peito apertar. Eu não deveria ter que te defender. Você deveria já ter um lugar. Um nome. E eu vou te dar isso. Eu prometo. Você vai mesmo me reconhecer? Gabriel perguntou, e a voz saiu baixa, cheia de esperança e medo misturados. Helena olhou para Dona Lúcia, que assentiu com a cabeça, e depois de volta para Gabriel. Vou. Mas antes, preciso saber de você, é isso que você quer? Porque se eu fizer isso, sua vida vai mudar. As pessoas vão saber quem você é. E nem todas vão ser gentis. Gabriel pensou por um longo momento. Então, devagar, assentiu. Eu quero saber quem eu sou de verdade.
Não quero mais ser o neto da dona Lúcia. Quero ser Gabriel. Filho de Laura. E filho, dele. Se você estivesse no lugar de Helena, reconheceria Gabriel? Sabendo que isso pode custar tudo? Deixa nos comentários o que você faria. E se está acompanhando até aqui, confere se já deixou seu like e se inscreva no nosso canal. Agora eu vou te mostrar a confissão que muda o jogo, porque naquela noite, Helena recebeu uma ligação. E a voz do outro lado disse algo que fez o chão sumir debaixo dos pés dela. Helena atendeu o telefone no quarto do hotel, ainda processando tudo o que havia acontecido na ponte. A voz do outro lado era rouca, cansada, mas inconfundível. Helena, sou eu. Seu pai. E preciso te contar o resto da história antes que seja tarde demais. O telefone quase escorregou da mão de Helena. Ela não conseguia processar o que estava ouvindo. A voz era mais velha, cansada, áspera de quem fumou demais ou chorou demais, mas era dele. Inconfundível. A mesma voz que lia histórias para ela quando criança, que a chamava de minha pequena empresária quando ela montava banquinhas de limonada na garagem, que disse volta logo na última vez que se viram, há 12 anos, na porta de casa. Pai, ela sussurrou, e a palavra saiu quebrada, carregada de 12 anos de raiva, dor e saudade. Sim, Helena. Sou eu. Onde você está? Longe. Muito longe. E não passo te dizer onde. Ainda não. Mas precisava ligar. Precisava saber que você recebeu a carta. Helena sentou na beira da cama, as pernas fracas demais para sustentá-la. Recebi. E descobri tudo. Sobre Gabriel. Sobre Álvaro. Sobre você ter sido chantageado e forçado a sumir. Ela ouviu um suspiro longo do outro lado da linha. Então você já sabe. Eu esperava que sim. Doutor Renato me disse que te deu os documentos. Doutor Renato está em contato com você? Sempre esteve. Ele é o único que sabe onde estou. E o único em quem confio plenamente. E eu? Helena perguntou, e a voz saiu mais dura do que pretendia. Você não confiava em mim? Por que não me contou? Por que me deixou achar que você tinha me abandonado? Porque você era jovem, Helena. Tinha 26 anos. Estava terminando a pós-graduação, tinha acabado de assumir um cargo na empresa, tinha a vida inteira pela frente. Se eu te contasse, você ia largar tudo para me ajudar. Ou para me julgar. E eu não podia colocar esse peso nos seus ombros. Então colocou o peso do abandono. Que foi muito mais leve, né? O silêncio do outro lado foi pesado. Quando ele voltou a falar, a voz estava embargada. Eu sei que te machuquei. Sei que nada do que eu diga vai apagar esses 12 anos. Mas eu fiz o que achei certo na época. Proteger você. Proteger Gabriel, que tinha acabado de nascer. E proteger sua mãe do escândalo. Minha mãe morreu achando que você tinha nos deixado. Ela morreu sem saber a verdade. 2 anos depois que você sumiu, o coração dela simplesmente desistiu. E eu sei que foi porque ela não aguentava carregar a dor do abandono. Eu sei. E vou carregar essa culpa até o fim. Helena limpou as lágrimas com as costas da mão. Por que está ligando agora? Por que não ligou antes? Porque agora você está em perigo. Álvaro não vai deixar você reconhecer Gabriel. Ele vai fazer de tudo para te impedir. E tudo inclui coisas que eu não quero nem imaginar. O que você quer dizer? Álvaro não é só um sócio ganancioso, Helena. Ele é perigoso. Ele já fez coisas que eu só descobri depois que saí. Ele manipulou contratos, desviou fundos, pagou subornos. E quando descobri, era tarde demais. Ele tinha evidências forjadas me ligando a tudo. Se eu ficasse, ia preso. E você ia junto. Então você fugiu para me proteger? Fugi para proteger a todos. Mas principalmente você e Gabriel. Porque se Álvaro decidir te eliminar do caminho, ele vai fazer. E vai parecer acidente. Um frio subiu pela espinha de Helena. Você está dizendo que ele pode me matar. Estou dizendo que ele já tentou. Comigo. O mundo parou. O quê? Helena sussurrou. Aquele dia na ponte. O dia que eu desapareci. Não foi coincidência. Álvaro estava lá. Ele me esperou. Me ameaçou. Disse que, se eu não sumisse de vez, ele ia te incriminar em algo. Ia te destruir. E ia garantir que Gabriel nunca fosse reconhecido. Então eu sumi. De verdade. Fingi que caí na água. Doutor Renato me ajudou. Estava me esperando do outro lado com roupas secas e um carro. E desde então, estou morto para o mundo.
Helena não conseguia respirar. Você está dizendo que fingiu sua própria morte? Sim. E por 12 anos, funcionou. Mas agora que você sabe de Gabriel, Álvaro vai tentar de novo. Ele vai tentar te eliminar. Por isso preciso que você ouça com atenção. Não confronte Álvaro sozinha. Não aceite convites dele. Não vá a lugares isolados. E, pelo amor de Deus, não confie em ninguém da empresa além do Dr. Renato. E quanto a Gabriel? Protege ele, Helena. Por favor. Ele é tudo que sobrou do meu amor por Laura. E ele é seu irmão. Protege ele como eu não pude proteger. Helena limpou as lágrimas novamente, mas elas não paravam de cair. Pai, volta. Por favor. Volta e a gente resolve isso juntos. Não posso. Ainda não. Tenho provas contra Álvaro. Provas reais que podem derrubá-lo. Mas preciso juntá-las primeiro. E quando tiver tudo, vou voltar. Prometo. Quando? Logo. Muito logo. Mas até lá, preciso que você seja forte. E que confie em mim. Helena fechou os olhos. Eu confio. Te amo, pequena empresária. Sempre amei. E sempre vou amar. A ligação caiu. Helena ficou parada, segurando o telefone contra o peito, sentindo o mundo girar ao contrário. O pai estava vivo. Ele não tinha abandonado. Ele tinha fugido para proteger. E agora, ela estava no centro do mesmo perigo que o empurrou para longe. Mas dessa vez, ela não ia fugir. Ia lutar. Na manhã seguinte, Helena acordou com uma mensagem no celular. Era de um número desconhecido. Seu pai te ligou, não foi? Espero que tenha aproveitado a conversa. Porque vai ser a última. Álvaro sabia. Helena sentiu o pânico subir, mas respirou fundo e forçou a mente a funcionar. Se Álvaro sabia da ligação, significava que ele estava monitorando o telefone dela. Ou tinha alguém próximo espionando. Ou ambos. Ela pegou o celular, apagou todas as mensagens, desligou o rastreamento e saiu do hotel pela saída de emergência, evitando as câmeras. Precisava avisar Dona Lúcia e Gabriel. Precisava tirá-los dali antes que Álvaro fizesse alguma coisa. Quando chegou à casa de Dona Lúcia, encontrou a porta entreaberta. O coração disparou. Ela empurrou a porta devagar e chamou. Dona Lúcia? Gabriel? Silêncio. Helena entrou, o corpo tenso, os olhos varrendo cada canto da sala. E então viu, um bilhete em cima da mesa, escrito com letra firme e calculada: se quer ver o rapaz de novo, vem sozinha ao armazém do porto. Meia-noite. Sem polícia. Sem advogados. Só você. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Álvaro tinha Gabriel. Agora eu vou te mostrar a escolha que não tem volta, porque Helena podia ligar para a polícia, para Dr. Renato, para qualquer um. Mas se fizesse isso, Álvaro sabia. E Gabriel pagaria o preço. Helena olhou para o relógio. Eram 11 da noite. Tinha uma hora para decidir, arriscar tudo e ir sozinha, ou perder Gabriel para sempre. E, no fundo, ela já sabia qual era a escolha. Helena chegou ao armazém do porto às 11h50. 10 minutos de antecedência, tempo suficiente para analisar o lugar antes de Álvaro aparecer. O armazém era enorme, vazio, cheio de correntes penduradas no teto e contêineres enferrujados empilhados nas laterais. O cheiro de sal, óleo e metal misturado criava um perfume pesado, sufocante. A única luz vinha de postes antigos do lado de fora, que vazavam pelos buracos do teto, criando sombras longas e ameaçadoras. Ela estava sozinha. Ou quase. Antes de sair do carro, Helena havia feito uma coisa que Álvaro não esperava. Ligou para Dr. Renato e deixou o telefone no viva-voz, escondido debaixo do banco do motorista. Se algo acontecesse, haveria uma testemunha. Uma gravação. Algo. Helena. A voz de Álvaro ecoou pelo armazém vazio, vindo de algum lugar no fundo. Pontual como sempre. Isso eu sempre admirei em você. Ela não respondeu. Só começou a andar em direção à voz, os passos ecoando no concreto rachado. Quando chegou ao centro do armazém, viu Álvaro encostado num container vermelho desbotado. E ao lado dele, sentado numa cadeira de plástico com as mãos amarradas nas costas, estava Gabriel. O rapaz estava pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar, mas vivo. Inteiro. Gabriel. Helena deu um passo à frente, mas Álvaro levantou a mão num gesto de pare. Calma. Primeiro a gente conversa. Depois você leva ele. Você sequestrou um adolescente, Álvaro. Isso é crime. Você vai preso. Vai?
Ele sorriu, e o sorriso era frio como gelo. Quem vai acreditar? Um rapaz pobre some da casa da avó. Polícia vai achar que fugiu, que foi levado por alguém da comunidade. Ninguém vai ligar isso a mim. Eu vou. Você, Álvaro riu. Você não tem provas. Não tem testemunhas. E se tentar me acusar, eu solto tudo que tenho sobre seu pai. Cada contrato fraudulento. Cada desvio. Cada mentira. E você sabe o que isso vai fazer com o nome da família? Com a empresa? Helena respirou fundo, lutando para manter a calma. O que você quer? Quero que você esqueça Gabriel. Esquece ele, esquece a carta, esquece tudo. Vai embora. Volta para a capital. Continua cuidando da empresa como sempre fez. E deixa o passado onde ele pertence, enterrado. E se eu não aceitar? Álvaro deu de ombros. Então Gabriel some. De verdade. E você nunca mais vai ver ele. Helena sentiu o sangue ferver. Todas as células do corpo gritavam para pular em cima dele, arrancar Gabriel dali à força. Mas sabia que seria inútil. Álvaro era maior, mais forte. E não estava sozinho, havia sombras se movendo entre os contêineres. Seguranças. Capangas. Gente paga para fazer o trabalho sujo. Deixa eu ver ele primeiro, Helena disse, forçando a voz a sair firme. Deixa eu saber que ele está bem. Álvaro hesitou, mas depois fez um gesto preguiçoso com a mão. Vai lá. Mas rápido. Helena se aproximou devagar. Gabriel levantou os olhos, cheios de lágrimas, e sussurrou, desculpa. Eu não queria, ele me pegou na rua quando eu voltava da feira. Dona Lúcia nem sabe. Tá tudo bem, Helena disse, ajoelhando-se na frente dele. Eu vou te tirar daqui. Eu prometo. Como? Gabriel sussurrou de volta. Ele não vai deixar. Helena olhou nos olhos dele, nos mesmos olhos claros do pai, e sentiu algo mudar dentro dela. Não era mais sobre herança. Não era mais sobre provas ou cartas ou sobrenomes. Era sobre proteger alguém que importava. Alguém que merecia. Alguém que o pai amou e que ela, agora, também amava. Confia em mim, ela sussurrou. E então, num movimento rápido, puxou um canivete pequeno que carregava na bolsa e cortou as cordas que prendiam as mãos de Gabriel. Quando eu disser corre, você corre. Não olha para trás. Sai pela lateral, vai até a rua e grita por ajuda. Entendeu? Gabriel assentiu, os olhos arregalados. Helena se levantou devagar e virou para Álvaro. Tá bom. Eu aceito. Álvaro sorriu, satisfeito. Sabia que você era esperta. Mas tem uma condição. O sorriso dele vacilou. Qual? Você deixa Gabriel ir agora. Na minha frente. E quando ele estiver seguro, a gente assina o que você quiser. Você acha que eu sou idiota? Não. Acho que você é ganancioso. E a empresa vale mais para você do que a vingança. Então deixa ele ir. E você ganha. Álvaro pensou por um longo momento. Depois, fez um gesto para um dos seguranças. Solta o moleque. O segurança se aproximou, mas Helena levantou a mão. Não. Deixa ele ir sozinho. Agora. Álvaro bufou, impaciente. Vai logo, garoto. Sai daqui. Gabriel olhou para Helena, indeciso. Ela assentiu, e ele começou a andar devagar em direção à saída lateral, as pernas tremendo. Mas quando estava quase na porta, Álvaro falou, espera. Gabriel parou. Você realmente acha que eu ia deixar ele ir assim? Álvaro tirou um revólver da cintura. Eu não confio em você, Helena. Nunca confiei. Foi quando tudo aconteceu ao mesmo tempo. Helena gritou corre, e empurrou um container vazio que estava ao lado, fazendo-o tombar com um estrondo ensurdecedor. Gabriel correu. Álvaro atirou, mas a bala bateu no metal. Os seguranças avançaram, mas Helena já estava correndo também, desviando entre os contêineres, usando a escuridão a seu favor. Ela ouviu gritos, passos pesados, outra bala ricocheteando no chão perto dela. Mas não parou. Correu até a saída, viu Gabriel já na rua, gritando por ajuda. E então viu as luzes azuis e vermelhas da polícia. Doutor Renato tinha ouvido tudo. E ligado para a polícia. Álvaro foi preso na mesma noite. A gravação do telefone foi suficiente para incriminá-lo por sequestro, ameaça e tentativa de homicídio. E quando a polícia revistou o escritório dele, encontrou os documentos que o pai havia mencionado, provas de desvio de fundos, contratos fraudulentos, subornos pagos. Tudo ligado a Álvaro.
A empresa sobreviveu. Não sem arranhões, não sem manchetes sensacionalistas, mas sobreviveu. E Helena assumiu oficialmente o controle, com uma condição: reconhecer Gabriel como herdeiro legítimo. No dia em que assinou os papéis, ela levou Gabriel ao cartório. Dona Lúcia estava lá, de mãos dadas com o neto, os olhos úmidos mas orgulhosos. Quando o oficial leu o novo registro, Gabriel Mendes Rocha, filho de Laura Mendes e Ernesto Rocha, Helena sentiu o peito apertar de emoção. Agora você tem um nome, ela disse para Gabriel, sorrindo através das lágrimas. Um nome de verdade. Gabriel sorriu de volta. E uma irmã. Helena puxou ele para um abraço apertado. E pela primeira vez em 12 anos, sentiu que a família estava, finalmente, completa. Agora eu vou te mostrar como a verdade finalmente veio à tona, porque 3 meses depois, numa manhã de domingo, Helena recebeu uma visita que mudaria tudo de novo. A campainha tocou. Helena abriu a porta e congelou. Do outro lado, com cabelos grisalhos, barba por fazer e olhos cansados mas vivos, estava ele. Seu pai. Helena não conseguia se mover. Seus pés estavam grudados no chão, como se o peso de 12 anos de dor, raiva e saudade tivesse virado concreto nos tornozelos. O homem parado na porta era e não era o pai que ela lembrava. O cabelo, antes escuro e penteado para trás com gel, agora era grisalho e bagunçado. A barba por fazer cobria o rosto magro. Os olhos, antes firmes e confiantes, estavam cansados, fundos, carregados de culpa. Mas eram os mesmos olhos. Os mesmos que Gabriel tinha. Os mesmos que ela via no espelho às vezes, quando a luz batia de certo jeito. Helena, ele disse, e a voz saiu rouca, como se tivesse passado anos sem usá-la direito. Posso entrar? Ela não respondeu. Só deu um passo para o lado, automático, deixando passar. O pai entrou devagar, olhando ao redor da casa onde Helena morava agora, um sobrado simples na cidade, não um apartamento luxuoso da capital. Ele olhou para os móveis, para as fotos na parede, para a mochila de Gabriel jogada no sofá. E seus olhos se encheram de lágrimas. Ele mora aqui com você? Perguntou, apontando para a mochila. Mora. Gabriel e Dona Lúcia. Eles se mudaram há 2 meses. O pai assentiu devagar, limpando as lágrimas com as costas da mão. Você fez o que eu não pude fazer. Deu a ele uma família. Ele já tinha uma família, Helena disse, e a voz saiu mais fria do que pretendia. Tinha Dona Lúcia. Tinha a memória da mãe. O que ele não tinha era um pai. A frase caiu como uma pedra. O pai fechou os olhos, respirou fundo, e quando voltou a abrir, as lágrimas estavam caindo sem controle. Eu sei, Helena. E não tem desculpa. Nenhuma. Eu falei com ele. E falei com você. Por que você voltou agora? Helena perguntou, cruzando os braços. Álvaro está preso. A ameaça acabou. Você podia ter voltado há meses. Porque eu tinha medo. Medo? Medo de que você me odiasse. Medo de que Gabriel me rejeitasse. Medo de que, depois de tudo, eu não tivesse mais lugar aqui. Ele parou, a voz falhando. E eu não tenho mesmo, tenho? Helena queria dizer que sim, que ele estava certo, que era tarde demais. Queria gritar, xingar, empurrar ele para fora e fechar a porta. Mas uma parte dela, uma parte pequena, enterrada lá no fundo, onde ainda morava a menina que esperava o pai voltar da ponte, queria abraçá-lo e dizer que estava tudo bem. Eu não sei, ela disse, honesta. Eu não sei se você ainda tem lugar aqui. Porque você deixou um buraco tão grande, pai. E eu passei 12 anos tentando preencher. Tentando ser forte. Tentando não precisar de você. E agora que você volta, eu não sei o que fazer com isso. Eu entendo. Ele deu um passo à frente, hesitante. Mas posso te pedir uma coisa? O quê? Deixa eu conhecer ele. Gabriel. Deixa eu pelo menos. Pelo menos dizer que sinto muito. Que eu amei desde o começo. E que não passou um dia sem eu pensar nele. Helena sentiu a garganta apertar. Ele sabe que você está vivo. Não. Ninguém sabe. Só você e Dr. Renato. E você quer que eu, o quê? Que eu chame ele aqui e diga surpresa, seu pai voltou? Não. O pai balançou a cabeça. Quero que você decida. Se você achar que ele não está pronto, se achar que vai machucar mais do que ajudar, eu vou embora. E não volto. Helena fechou os olhos. A decisão era dela. E era pesada demais para carregar sozinha. Mas então,
ouviu a voz de Gabriel vindo da escada. Helena, cadê meu caderno de... Ele parou no meio da frase quando viu o homem desconhecido na sala. Oi. Desculpa. Eu não sabia que tinha visita. O pai virou devagar, e quando viu Gabriel, de verdade, pela primeira vez desde que ele era um bebê de meses, soltou um soluço que veio do fundo do peito. Gabriel, ele sussurrou. Gabriel franziu a testa, confuso. Você me conhece? Helena olhou para o pai, depois para Gabriel, e tomou a decisão. Gabriel, vem aqui. Tem alguém que precisa te conhecer. Gabriel desceu os últimos degraus devagar, cauteloso. Ele parou ao lado de Helena, olhando para o homem com curiosidade misturada com desconfiança. Quem é? Helena respirou fundo. Esse é Ernesto. Seu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel olhou para Helena, como se esperasse que ela dissesse que era brincadeira. Depois olhou para o homem, analisando cada detalhe, os olhos, o jeito de ficar parado, as mãos que tremiam levemente. Mas, você sumiu, Gabriel disse, a voz baixa. Todo mundo disse que você tinha morrido. Eu não morri, filho. Eu tive que sumir. Para te proteger. E foi a pior decisão que já tomei. Me proteger de quê? De pessoas que queriam te usar como arma. Que queriam te machucar só para me atingir. Eu não podia deixar isso acontecer. Você era só um bebê quando eu sumi. Gabriel deu um passo para trás, os olhos enchendo de lágrimas. Então você me abandonou? Não. Eu nunca te abandonei. Eu te amei todos os dias. Deixei dinheiro para Dona Lúcia cuidar de você. Deixei uma carta para quando você estivesse pronto. E toda noite, antes de dormir, eu rezava para que um dia eu pudesse te conhecer de verdade. Mas você não voltou. Nem quando minha mãe morreu. Nem quando Dona Lúcia ficou doente. Nem quando... Eu sei, o pai interrompeu, a voz quebrando. Eu sei, Gabriel. E eu não tenho desculpa. Nenhuma. Eu falei com você. E com sua mãe. E vou carregar isso pelo resto da vida. Gabriel limpou as lágrimas com raiva. Então por que você voltou agora? Porque Álvaro está preso. Porque a ameaça acabou. E por quê? Porque eu não aguento mais viver sem saber se você está bem. Se você é feliz. Se você um dia vai conseguir me perdoar. Gabriel olhou para Helena, procurando orientação. Ela segurou a mão dele e apertou de leve. A decisão é sua, Gabriel. Se você quiser que ele vá embora, eu mando. Se você quiser conhecer ele, eu fico aqui do seu lado. Mas a escolha é sua. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Depois, devagar, deu um passo à frente. Você realmente me ama? Mais do que tudo nesse mundo, o pai respondeu, sem hesitar. Então prova. Como? Fica. Não some de novo. Fica aqui, e aprende a ser pai. De verdade. Não de longe. Não por carta. Aqui. Com a gente. O pai soltou um soluço e caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto. Eu fico. Eu prometo. Eu fico. Gabriel olhou para Helena, que assentiu com um sorriso trêmulo. E então, devagar, caminhou até o pai e colocou a mão no ombro dele. Tudo bem. A gente tenta. O pai puxou Gabriel para um abraço apertado, e os dois choraram juntos, liberando 12 anos de dor, saudade e amor reprimido. Helena ficou assistindo, as próprias lágrimas caindo, e sentiu algo se curar dentro dela. Não completamente. Não de uma hora para outra. Mas começar. Porque família não era perfeita. Não era livre de erros. Mas era escolha. E eles estavam escolhendo ficar juntos. Naquela noite, os três jantaram juntos pela primeira vez. Dona Lúcia se juntou a eles, e embora olhasse para Ernesto com desconfiança inicial, aos poucos foi se abrindo. Eles conversaram, riram, choraram. E pela primeira vez em muito tempo, a casa estava cheia. Cheia de barulho, de vida, de família. Agora eu vou te mostrar o que ficou depois que a poeira baixou, porque essa não era a história de um final. Era a história de um recomeço. E 3 meses depois, numa tarde de domingo, Helena levou Gabriel e o pai de volta à ponte. O lugar onde tudo começou. E onde, finalmente, tudo se completou. A ponte estava diferente naquela tarde de domingo. Não tinha mudado fisicamente, a mesma madeira gasta, as mesmas correntes de ferro rangendo com o vento, o mesmo som da água batendo nas pilastras de concreto. Mas para Helena, Gabriel e Ernesto,
ela não era mais o lugar do desaparecimento. Era o lugar do recomeço. Os três caminhavam lado a lado, devagar, em silêncio respeitoso. Ernesto segurava um buquê pequeno de crisântemos brancos, as mesmas flores que Gabriel vendia naquele dia, meses atrás, quando tudo começou. Gabriel segurava a mão de Helena, apertando de leve sempre que passava pelo ponto exato onde havia entregado a carta. E Helena carregava, no bolso interno do casaco, a mesma carta que mudou tudo. Amarrotada, relida tantas vezes que as bordas estavam desgastadas, mas ainda ali. Ainda real. Quando chegaram ao meio da ponte, Ernesto parou. Olhou para a água lá embaixo, o reflexo do sol da tarde criando manchas douradas na superfície escura. Foi aqui, ele disse, baixo. Foi aqui que eu fingi que caí. Doutor Renato estava me esperando do outro lado com um carro. E eu simplesmente sumi. Você teve medo? Gabriel perguntou. Muito. Medo de me afogar de verdade. Medo de que o plano não funcionasse. Mas o maior medo era outro. Era de que, ao sumir, eu perdesse vocês para sempre. E você perdeu, Helena disse, sem raiva, apenas constatando. Por um tempo. Você perdeu 12 anos. Eu sei. E nunca vou ter esses anos de volta. Nunca vou ter visto você assumindo a empresa, Helena. Nunca vou ter carregado Gabriel no colo quando ele aprendeu a andar. Nunca vou ter estado lá quando Laura morreu. Ele parou, a voz falhando. Mas estou aqui agora. E se vocês me deixarem, vou estar aqui daqui para frente. Em cada aniversário. Em cada jantar de domingo. Em cada momento que importa. Gabriel soltou a mão de Helena e deu um passo à frente, ficando na ponta dos pés para alcançar o rosto do pai. Você promete? Prometo. Mesmo se for difícil? Mesmo se a gente brigar? Ernesto sorriu através das lágrimas. Principalmente se a gente brigar. Porque família de verdade não some na primeira dificuldade. Família fica. E briga. E faz as pazes. E fica de novo. Gabriel assentiu, satisfeito, e voltou para o lado de Helena. Então tá. Você pode ficar. Ernesto soltou uma risada molhada de lágrimas. Obrigado, filho. Obrigado por me dar essa chance. Helena se aproximou e colocou a mão no ombro do pai. A gente ainda tem muito que conversar. Muito que resolver. E vai ter dias em que vai ser difícil. Dias em que eu vou lembrar que você não estava lá e vai doer. Eu sei. Mas a gente tenta. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, Ernesto repetiu, e selou a promessa com um abraço nos dois. Helena de um lado, Gabriel do outro. Os três parados no meio da ponte, o vento mexendo nos cabelos, o sol começando a descer no horizonte, tingindo tudo de laranja e rosa. E pela primeira vez em 12 anos, a ponte não parecia mais um lugar de despedida. Parecia um lugar de encontro. 3 meses depois, a vida havia se ajeitado num ritmo novo. Ernesto alugou uma casa pequena perto da de Helena, perto o suficiente para estar presente, longe o suficiente para dar espaço. Ele passou a trabalhar como consultor, usando a experiência de décadas sem o peso do sobrenome. E toda noite, sem falta, jantava com Helena, Gabriel e Dona Lúcia. Gabriel voltou a vender flores na ponte aos domingos. Não por necessidade, mas porque gostava. Gostava de conversar com as pessoas, de ouvir histórias, de fazer parte da cidade. E agora, quando alguém perguntava quem é você, ele respondia com orgulho, sou Gabriel Rocha. Filho de Laura e Ernesto. E irmão da Helena. Helena assumiu oficialmente a empresa, mas com uma diferença. Criou um fundo de auxílio para famílias monoparentais, em memória de Laura. O fundo pagava tratamentos médicos, educação e moradia para mães e pais que criavam filhos sozinhos. E todo ano, no aniversário de Laura, fazia uma cerimônia na ponte, distribuindo flores e homenageando as histórias de amor e luta que a cidade guardava. Dona Lúcia, que havia passado tantos anos carregando o peso de um segredo, finalmente podia respirar. Ela via Gabriel feliz, via Ernesto tentando de verdade, via Helena se curando aos poucos. E todas as noites, antes de dormir, agradecia a Laura por ter confiado nela. Consegui, minha filha. Protegi ele. E agora ele tem uma família de verdade. A carta, aquela que mudou tudo, foi emoldurada e colocada na sala de Helena. Não escondida, mas exposta. Um lembrete de que segredos só machucam quando ficam enterrados. E que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vale mais do que a mentira confortável. Numa tarde, enquanto Helena organizava papéis no escritório,
encontrou uma segunda carta. Menor, dobrada dentro de um envelope sem lacre, escondida entre os documentos que Dr. Renato havia guardado. Era escrita com a mesma caligrafia do pai, mas datada de apenas 2 meses atrás. Quando ele já havia voltado. Ela abriu devagar e leu: Helena, se você está lendo isso, é porque eu já contei tudo pessoalmente. Mas tem coisas que preciso escrever, porque falando eu não consigo. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter protegido Gabriel quando eu não pude. Obrigado por ter me dado uma segunda chance, mesmo sabendo que eu não mereço. Você se tornou a mulher que eu sempre quis que você fosse, forte, justa, corajosa. Mas mais do que isso, você se tornou bondosa. E bondade, minha filha, é a maior força que existe. Te amo. Sempre amei. E vou passar o resto da minha vida tentando compensar os anos que perdi. Um dia de cada vez. Seu pai, Ernesto. Helena dobrou a carta com cuidado, limpou as lágrimas que insistiam em cair, e colocou a carta ao lado da primeira. 2 cartas. 2 momentos. 2 chances. E pela primeira vez, ela percebeu que perdoar não era esquecer. Era escolher seguir em frente carregando a dor, mas sem deixar que ela te parasse. Underline, 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 underline. Naquele domingo, Helena, Gabriel e Ernesto voltaram à ponte. Dessa vez, não para lembrar do passado, mas para plantar o futuro. Levaram uma muda de ipê amarelo e plantaram bem no início da ponte, onde Gabriel costumava vender flores. Quando ela crescer, Gabriel disse, apertando a terra ao redor da muda, vai ser a árvore da nossa família. E todo mundo que passar aqui vai lembrar que a gente ficou. Que a gente escolheu ficar. Ernesto colocou a mão no tronco fino da muda. E quando eu não estiver mais aqui, vocês vão olhar para essa árvore e vão saber que eu amei vocês. Que eu tentei. E que valeu a pena. Helena abraçou os dois, sentindo o calor do sol nas costas, o cheiro de terra molhada, o som da cidade viva ao redor. A gente vai lembrar. Sempre. E quando saíram dali, caminhando lado a lado, de mãos dadas, a ponte não parecia mais solitária. Parecia cheia. Cheia de histórias. Cheia de amor. Cheia de família. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar. E me conta nos comentários, o que você faria se recebesse uma carta assim? Uma carta que muda tudo? Quero saber sua história também. Porque no fim, não é sobre o dinheiro que você acumula, o sobrenome que carrega ou o sucesso que conquista. É sobre quem você escolhe amar. Quem você escolhe proteger. E quem você escolhe chamar de família. Helena aprendeu isso na ponte. Gabriel aprendeu vendendo flores. E Ernesto aprendeu sumindo para, finalmente, poder voltar. E você? O que está esperando para escolher ficar?